Abra sua Bíblia no Salmo 79. Salmo 79. Estando com sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, pela mediação de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos aproximamos de Ti em oração para pedir-lhe que nos instrua na Tua palavra. Há tantas vozes, ó Deus, competindo pela nossa atenção, mas o nosso coração precisa ouvir somente a Tua voz. Tome, ó Deus, cativo o nosso pensamento à Tua presença. Assim nós clamamos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Salmo 79. Eu lerei, conforme expor o texto, eu lerei o Salmo, à medida que estiver expondo a mensagem. Neste Salmo de Asaf, nós veremos, nós estamos diante de um assunto que recorrentemente nós encontramos nas Escrituras, que fala sobre a disciplina de Deus, Deus disciplinando o povo dele, disciplinando os seus filhos. A ocasião em que este salmo foi escrito, da concordância de praticamente todos os comentaristas bíblicos, todos os estudiosos bíblicos, entendem que este salmo tem como pano de fundo aquele momento triste da história de Jerusalém, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, destrói o templo do Senhor, leva os utensílios sagrados para colocar na casa dos seus deuses na Babilônia. Também leva parte da aristocracia de Jerusalém, os nobres de Jerusalém, os filhos de Jerusalém, para serem escravos na Babilônia. E destruiu a cidade, deixou a cidade totalmente em ruínas, desolada, totalmente destruída. Esse é o pano de fundo que o salmista Asaf tem em mente quando ele escreve este salmo. Mas aí a gente entra num outro problema. Se este Asaf é o mesmo Asaf dos dias de Davi, o mesmo problema que nós vimos no Salmo 74. Se este Asaf é o mesmo Asaf dos dias de Davi, líder dos músicos ali no templo, ele falou de algo que aconteceria mais de 300 anos depois dele. Então ele falou, inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe revelou o que haveria de acontecer quase 400 anos depois, 300 e poucos, quase 400 anos depois dele. Isso não nos assusta, porque Isaías falou de Jesus 700 anos antes dele. Isaías falou do Messias como se estivesse olhando para ele ali, falou pelo Espírito Santo. Essa é a inspiração, é o que nós cremos por inspiração divina das Escrituras. Há uma outra possibilidade de que este Asaf não era o mesmo Asaf lá dos dias de Davi, mas sim um descendente daquele Asaf, que também tinha o nome de Asaf, e também atuava no culto a Deus ali no templo. E ele viveu esses dias em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e então destruiu Jerusalém. Se foi isso, também não tira o brilho do texto, pelo contrário, porque nós sabemos que não só as profecias que foram registradas, mas todo o registro das Escrituras, todo o registro bíblico, ele é um ato orientado e inspirado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, tal como nos disse o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 2, capítulo 1, versículo 21, que nunca nenhuma profecia foi dada por particular elucidação. A pessoa teve ali uma elucidação da sua mente e resolveu registrar. Não, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, de qualquer forma, sendo o Asaf dos dias de Davi ou um descendente dele, de qualquer forma, esse texto é um texto inspirado pelo Espírito Santo. Seja ele fruto de uma revelação de algo que aconteceria séculos depois, ou o registro de algo que aconteceu naqueles dias em que ele foi registrado, não importa.
É obra do Espírito Santo, estamos diante de um texto inspirado pelo Espírito Santo, e por isso está nas Escrituras. Eu, particularmente, fico com a primeira opção. Eu creio que aqui foi Asaf, aquele Asaf lá dos dias de Davi, que falou inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a minha opinião. Ok? Vamos lá. Voltando aqui para o texto, para o assunto deste salmo, eu proponho aqui para a nossa meditação o seguinte tema: quando Deus nos disciplina. Quando Deus nos disciplina. É o assunto deste salmo. Asaf retrata a disciplina de Deus sobre o povo. E este salmo, ele está em estreita ligação e conexão com o texto de Deuteronômio, capítulo 28, 29 e 30. O capítulo 30 foi lido aqui agora há pouco, na liturgia. Ele está em estreita ligação com aquele texto. E você vai ver por quê. Eu vou te mostrar isso. Então, diante aqui deste salmo, nós destacamos 4 verdades sobre quando Deus nos disciplina. A primeira verdade é, quando Deus nos disciplina, em primeiro lugar, a dor nos angustia. A dor nos angustia. Veja o verso 1 ao verso 4, diz assim: ó Deus, preste atenção aqui no peso dessas palavras, no sofrimento de Asaf nessas palavras. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. A dor nos angustia. Quando estamos sob a disciplina de Deus, estamos passando por intensa dor. E isso é terrível. Asaf abre este salmo com essa triste queixa, na qual ele apresenta a Deus a sua queixa em forma de oração. Ele descreve a terrível assolação que sobreviera ao povo de Deus, a cidade de Jerusalém. Como disse Calvino, cada palavra expressa a crueldade desses inimigos. Cada palavra desses versos expressa a crueldade dos babilônios. Eles foram cruéis. E aqui nós vemos que a crueldade deles foi em relação aos lugares e em relação às pessoas. Em relação aos lugares, no verso 1 diz que as nações invadiram a tua herança. O judeu, ao ler esse texto, ele sabia muito bem que essa herança era Jerusalém. A palavra Jerusalém, no hebraico, Yerushalayim, significa herança de paz. Invadiram Jerusalém. E ele vai deixar isso claro depois, né? Invadiram Jerusalém. Reduziram Jerusalém a um montão de cinzas, de ruínas. O exército da Babilônia, que era composto por soldados de diversas nações, cada nação que era conquistada, parte daquela nação era retirada como um efetivo, era retirado para o exército. O exército da Babilônia era numeroso, composto por pessoas de várias nações. Por isso Asaf diz, as nações invadiram a tua herança. E a herança de paz agora estava em profunda angústia. O contrário da paz não é a guerra, o contrário da paz é a angústia. Porque essa paz aqui refere-se ao coração, refere-se à alma. A herança de paz agora era apenas um montão de ruínas de angústia. Era ruínas de angústia.
Eles destruíram o santo templo. O templo de Deus em Jerusalém foi destruído pelos babilônios. E não só destruído, foi profanado. Nabucodonosor leva consigo os utensílios de ouro da casa do Senhor e os coloca nos seus templos pagãos. E os santuários os utensílios da casa do Senhor, que eram dedicados ao culto a Deus, agora estavam a serviço de deuses pagãos. Reduziram Jerusalém a ruínas, a um montão de ruínas. Que situação difícil, triste. Em relação às pessoas, os babilônios, o verso 2 diz que eles pegaram os cadáveres dos filhos de Jerusalém e deixaram os cadáveres ao relento para serem comidos por aves de rapina e por bestas feras. Negaram aos filhos de Deus a dignidade de uma sepultura. Recentemente nós temos vivido isso no Brasil, com a barragem lá em Brumadinho. Muitos corpos foram resgatados. Mas essa semana eu ouvi o depoimento de um dos parentes. Eu chorei junto. Ele falando do seu filho que não havia sido encontrado até então. Ele falou: onde será que está meu filho? Eu olho para aquela devastação toda, e eu sei que ele está em algum lugar, mas eu não sei onde. Eu só queria ter a oportunidade de sepultar meu filho. Você imagina a dor desse pai? Que Deus faça justiça contra aqueles homens perversos, gananciosos. Que Deus faça justiça contra os políticos que encobertam esses canalhas. Que Deus faça justiça. Que Deus faça justiça. Mas voltando aqui para o texto, eu fico imaginando a dor de Asaf, vendo os seus parentes, seus compatriotas, o corpo deles sendo devorados por aves de rapina e por bestas feras. Ele diz que os babilônios espalharam o sangue deles como se fosse água ao redor de Jerusalém. Jerusalém ficou encharcada com o sangue dos seus filhos. Que coisa triste. E por isso, e por tudo isso, eles se tornaram zombaria, opróbrio, chacota na boca dos seus vizinhos. Vizinhos que eram seus parentes, Amon, Moabe, eram parentes dos israelitas. Amon, Moabe e Edom eram parentes dos judeus. E eles zombavam dos israelitas. Bem feito, caíram na mão dos babilônios, desejando o mal e felizes com o mal. Mas importante destacarmos dois fatos aqui. Primeiro, nenhum ato da disciplina que Deus nos impõe vem sem aviso. Nenhum ato da disciplina de Deus vem de surpresa sobre nós. Deus nos avisa nas Escrituras o tempo todo que haveremos de sofrer as consequências se optarmos pelo pecado. Aqui no texto que nos referimos há pouco, no texto de Deuteronômio, capítulo 28, quando Moisés está ali com o povo, ele profere as bênçãos e as maldições. Bênçãos em decorrência da obediência e maldições em decorrência da desobediência. Deus pôs diante do povo de Israel as opções: se você escolher me obedecer, andar nos meus caminhos, eu vou te abençoar, farei você prosperar nessa terra. Mas Israel, se você me trocar por outros deuses, se você me abandonar, eu farei com que nações entrem na tua terra, devastem a tua terra, te levem como escravo
para lugares longínquos. Deus avisou. Oitocentos anos antes, porque Moisés foi por volta do ano 1400. 800 anos mais ou menos antes, Deus já avisara ao seu povo: não andem atrás de falsos deuses, porque se vocês fizerem isso, eu vou disciplinar vocês. Nenhuma disciplina de Deus vem sobre nós sem aviso. Nenhum de nós, ninguém de nós pode alegar que foi pego de surpresa por Deus, porque toda a disciplina dele vem depois dele ter nos avisado. Segundo fato, segunda lição que tiramos aqui desses 4 primeiros versos, não é a disciplina de Deus, mas sim o pecado que tira a nossa paz. Asaf reconhecia que tudo que eles estavam passando ali era um ato disciplinar de Deus, era Deus disciplinando e corrigindo o seu povo. Ele sabia. Nós veremos isso daqui a pouco. Mas ficou bem claro que o sofrimento que ele estava passando, que o povo estava passando, não era por causa da disciplina de Deus, mas sim por causa do pecado. Jerusalém, a herança de paz, estava sofrendo terríveis angústias de dor por causa do seu pecado. Foi o seu pecado que trouxe isso. Foi por ter desobedecido a Deus que Jerusalém agora caía nas mãos dos babilônios. E é porque desobedecemos a Deus é que sofremos as consequências do nosso pecado. E a disciplina de Deus na nossa vida, longe de ser algo para o nosso sofrimento, embora traga sofrimento sobre nós, porque a princípio nenhuma disciplina é prazerosa, como diz o autor aos Hebreus. Mas a disciplina de Deus na nossa vida é a cura que precisamos. É a cura para o nosso pecado. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã. Toda vez que você estiver diante de uma tentação, se você escolher o pecado, você vai escolher dor. Você vai escolher problemas para você. Você vai escolher desonrar o nome de Deus, como veremos daqui a pouco, mais à frente. Outra verdade sobre esse momento em que Deus nos disciplina, quando Deus nos disciplina, em segundo lugar, a sua promessa deve ser relembrada. A promessa de Deus deve ser relembrada. Versículo 5 ao versículo 8 diz assim: até quando, Senhor? Veja novamente o desespero na voz de Asaf. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoram a Jacó e lhe porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Até quando, Senhor? Asaf pergunta. Até quando? Quantas vezes nós fazemos a mesma pergunta para Deus? Até quando, Senhor, vai meu sofrimento? Até quando Deus quiser. O sofrimento, o cativeiro babilônico, durou 70 anos. Israel, Judá, foi levado como escravo para a Babilônia e lá ficou por 70 anos. Muitos deles morreram lá. Outros nasceram na escravidão, depois voltaram para Jerusalém. Mas o cativeiro durou 70 anos. Até quando Deus quis? Até quando, Senhor? E aí Asaf continua: será para sempre a tua ira? Essa pergunta, ela sempre aparece nos Salmos, estando relacionada ao sofrimento e ao aparente silêncio de Deus diante da nossa dor. Em outros salmos nós encontramos essa pergunta, o salmista perguntando: até quando, Senhor? O Senhor vai ficar em silêncio? Até quando, Senhor?
né? Até quando Deus pesaria a sua mão contra Jerusalém? Seria o fato de que a ira de Deus haveria de durar para sempre? O zelo ao qual ele se refere aqui, né? Arderá como fogo o teu zelo. A palavra zelo literalmente significa com ciúmes. E Deus, o relacionamento de Deus com a sua igreja, com o seu povo, é descrito nos termos de um casamento. Toda vez que o povo de Deus deixa Deus para seguir outros deuses, está cometendo um adultério espiritual, uma prostituição espiritual. Quando nós trocamos Deus por outros deuses, estamos agindo como um cônjuge cheio de perfídia, de traição, que trai o seu cônjuge. Estamos traindo a Deus, trocando Deus por falsos deuses. E o resultado disso não vai ser bom. Porque Deus, Ele tem ciúmes da sua noiva, Ele tem ciúmes da sua igreja. E Ele zela por nós. Obviamente não pense nos ciúmes de Deus para conosco, da mesma forma entre um homem e uma mulher. O nosso ciúme é carregado de pecado, é pecaminoso. O zelo de Deus para com a sua igreja é o zelo pela glória do seu nome. É o zelo para com a glória do seu nome e do seu ser. Deus zela pelo seu nome. E nós devemos também zelar pelo nome de Deus. Toda vez que pecamos, estamos insultando a glória do nome do Senhor, como veremos mais à frente. Quando Deus estabelecer a sua aliança com Israel, lá nos dias de Moisés, como nós lemos, lá em Deuteronômio 28, 29 e 30, eu peço a você, em casa, leia esses 3 capítulos, Deuteronômio 28, 29 e 30. Leia em casa esses 3 capítulos. Mas quando Deus estabeleceu a sua aliança com Israel, Ele prometeu que mandaria bênçãos se houvesse obediência. Prometeu também maldições se houvesse desobediência. E aqui nós estamos vendo Deus pesando a mão sobre Israel, mandando-lhe castigo, maldições, castigo, por Israel ter abandonado a Deus. Devemos entender o pedido de Asaf aqui no versículo 6, quando ele diz assim: derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam teu nome. Nós devemos entender aqui como Asaf recordando a promessa que Deus fizera lá em Deuteronômio 30, versículo 7. Nós já lemos esse texto, vamos ler novamente. Deuteronômio 30, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Deus dizendo: quando eu restaurar vocês, eu pesarei a mão contra os inimigos. Então Asaf aqui estava recordando a promessa de Deus. Ele não estava apenas desejando o mal, não é isso não, nem tendo sede de vingança, nada disso. Ele estava recordando a promessa de Deus, que havia dito que pesaria a mão contra as nações inimigas que fizessem mal a Israel. E Asaf então recorda a promessa de Deus. Mas aqueles que invocam a misericórdia e a justiça de Deus devem tomar cuidado também em viver uma vida santa, em viver uma vida correta na presença de Deus. No versículo 8, Asaf reconhece que a disciplina de Deus não era à toa, não era debalde na vida deles, mas sim fruto das iniquidades de seus antepassados. Ele diz assim: não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Ele admite aqui o pecado do povo. Ele admite não só o pecado dos seus antepassados, mas a dele também. Como disse John Wesley, o que uma geração tolera, a próxima
a abraçará. O que uma geração tolera, a próxima geração vai abraçar, não tenha dúvida disso. É só olhar para a nossa cultura, nós vemos isso o tempo todo. Na geração anterior, homossexualismo era tido como doença, era tido como algum distúrbio. Começou a ser tolerado. Hoje o homossexualismo é a opinião de cada um. É liberdade sexual, não é nem mais orientação sexual. Cada um faz o que quer do seu corpo. Na geração anterior, aborto era algo condenável, um absurdo. Alguém disse, meu corpo, minhas regras, e hoje essa geração já repete isso. Por que uma mulher aborta? Porque o corpo é dela, ela faz o que ela quer. O que uma geração tolera, a outra vai abraçar. E assim aconteceu com Israel. Os antepassados de Asaf caíram na idolatria, e as gerações posteriores seguiram na idolatria. Quando clamarmos a justiça de Deus, nós devemos tomar cuidado em estarmos vivendo de acordo com a justiça de Deus, porque senão a justiça de Deus também virá contra nós. Também virá contra nós. Como sempre, temos asseverado aqui com os irmãos, cada um é responsável diante de Deus pelos seus próprios pecados. Mas é possível que soframos por causa do pecado de outros. Filhos sofrem por causa dos pecados de seus pais, escolhas erradas que seus pais fizeram. Igrejas sofrem porque seus líderes tomam decisões equivocadas, decisões egoístas, decisões contrárias à palavra de Deus. Uma nação sofre quando o governante toma uma decisão errada. Mas aqui estamos falando não apenas de decisões, estamos falando aqui de pecado. O meu pecado afeta especialmente aqueles que estão sob o meu cuidado. Eu como pai, eu como pastor, eu como esposo. Os meus pecados afetam a minha família, afetam a minha esposa, a minha filha, afetam a minha igreja. Quando eu digo minha igreja, não é porque vocês são meus, é porque eu sou de vocês, tá certo? É no sentido que eu pertenço a vocês também. Não é porque eu sou dono de alguma coisa aqui não, né? Precisamos entender que nós não estamos sozinhos, nós não somos ilhas. As nossas decisões afetam, os nossos pecados afetam os outros. Os nossos pecados, mesmo os pecados perdoados, as consequências deles ficam. Por isso que quando estivermos diante de uma situação, diante de uma tentação, devemos lembrar que haveremos de sofrer as consequências, se escolhermos o pecado, e as consequências serão caras. Quando a disciplina de Deus vier sobre nós, precisamos sempre recordar as promessas de Deus, agarrando-nos a elas, para que o nosso coração não se perca em questionamentos inócuos. Asaf estava perturbado. Até quando, Senhor? Até quando eu quiser, Asaf. Até quando eu quiser. Clamemos também por sua misericórdia, pois só Ele pode interromper nosso sofrimento. Só Deus pode dar um fim ao nosso sofrimento. Contudo, meus irmãos, não tenhamos pressa em acabar com essa dor, esse sofrimento no momento da disciplina. Lembre-se, não é a disciplina que causa dor ao nosso coração, mas sim o pecado. A disciplina, ainda que ela doa em nós, é Deus curando-nos. Como um médico que pega a ferida de um paciente infeccionada, que anestesia alguma ali pega, e então o médico tem que fazer a limpeza, tem que cuidar da ferida. Vai doer, mas é aquilo que precisa ser feito. É assim a disciplina de Deus em nossa vida.
Terceira verdade que nós vemos neste salmo com relação à disciplina de Deus em nossa vida, é que quando Deus nos disciplina, a sua glória tem de ser o nosso alvo. A sua glória tem de ser o nosso alvo. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando pela disciplina de Deus, não ponha como alvo na sua vida sair do sofrimento, sair dessa angústia. Ponha como alvo na sua vida a glória de Deus. Olha só o que Asaf nos diz no verso 9 e 10. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja à nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Asaf clamou a Deus com base em sua promessa e misericórdia. Agora ele apresenta a Deus a motivação, a sua motivação para viver, o alvo da sua vida, ou seja, a glória de Deus. A glória de Deus. Ele clama a Deus por socorro. Ele diz: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso. Versículo 9. Anteriormente, ele pedira a Deus que não levasse em conta os pecados de seus pais, como nós vemos no versículo 8. Agora, ele pede a Deus o perdão, confiado no nome de Deus, pela glória do teu nome, por amor do teu nome. Esse era o alvo da vida de Asaf, e esse deve ser o nosso alvo. Quando você e eu estivermos passando pela disciplina, sejamos pacientes, mas tenhamos a glória de Deus como alvo. Queiramos em tudo glorificar a Deus. Queiramos em tudo exaltar o Senhor. Que até mesmo a nossa dor exalte a Deus. Que até mesmo o nosso sofrimento glorifique o nome do Senhor. E quando clamarmos a Deus pela misericórdia dEle, não façamos confiando em nós. Não façamos isso confiando em nossa justiça. Mas façamos isso por amor da glória do nome de Deus. Por amor a Deus. Façamos isso pedindo: Senhor, seja para a glória do Senhor, que o teu nome seja glorificado. Esse tem que ser o objetivo da nossa vida. Como eu disse há pouco, às vezes nós temos a vontade de sair logo do sofrimento. E o sofrimento é didático, irmãos. Deus usa o sofrimento para nos ensinar. E às vezes precisamos passar pelo sofrimento para aprendermos a glorificar a Deus, a exaltar a Deus. A disciplina de Deus na nossa vida deve ter como alvo a glória de Deus, e não o nosso desejo de ficar livre logo do sofrimento. No verso 10, Asaf levanta o seguinte questionamento: por que Senhor, o Senhor vai permitir nós continuarmos desse jeito? E permitir que as nações zombem do Senhor, dizendo: onde está o seu Deus? Essas palavras dos ímpios aqui, das nações pagãs, não só estavam questionando o amor de Deus, dizendo que Deus havia abandonado o povo dele, como também, pior ainda, estavam dizendo que Israel havia confiado num Deus tão falso quanto os deuses dos pagãos. Por isso é que eles estavam na mão dos babilônios. E Asaf então levanta sua voz e diz: Senhor, seja manifesta à nossa vista a vingança do sangue dos teus servos que é derramado. Seja a tua vingança, sejam vingadas essas nações. Pese a tua mão sobre essas nações que estão derramando o sangue dos teus servos e estão profanando o teu santo nome.
Um coração verdadeiramente arrependido, um coração verdadeiramente quebrantado na presença de Deus, ele sempre vai olhar para a glória de Deus e para o seu próximo, nunca para si mesmo. Tal como Jesus disse, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Asaf estava dizendo isso aqui. Senhor, eles estão zombando do teu nome. Senhor, faça justiça pelos teus filhos que foram mortos nas mãos desses pagãos ímpios. Desses versículos, meus irmãos, extraímos a verdade de que a nossa reconciliação com Deus nunca será uma obra nossa, ou mesmo algo que tenha partido de nós, mas sempre algo que veio de Deus, como nós ouvimos há pouco na escola dominical. É a ação da livre graça de Deus por nós. É Deus fazendo aquilo que lhe apraz. Como disse Calvino, à luz desse fato, aprendemos que os pecadores não são reconciliados com Deus por meio de satisfações humanas, nem mediante a méritos das boas obras, mas mediante um perdão soberano e imerecido. Asaf entendeu isso. Senhor, nós não merecemos carregar a glória do teu nome. Nós pecamos contra o teu nome, servimos de chacota para os inimigos, e o teu nome está sendo profanado. Senhor, não é por amor a nós, nem mesmo porque nós estamos arrependidos, mas é por amor ao teu nome, Senhor. E nós devemos, meus irmãos, clamar a Deus sempre isso. Senhor, perdoa-nos por amor do teu nome. Senhor, restaura-nos por amor do teu nome, não por merecimento nosso, mas pelos méritos de Cristo. E por fim, irmãos, a última lição que tiramos aqui é que quando Deus nos disciplina, a esperança tem que estar em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. Verso 11 a 13. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Encerrando o salmo, Asaf expressa a sua esperança em relação a Deus. Todas as palavras desses versículos trazem consigo um tom de esperança. É interessante a gente ver o contraste entre o começo desse salmo e o final desse salmo. No começo desse salmo vimos que cada palavra de Asaf trazia dor e sofrimento pela crueldade dos inimigos. No final agora, nos últimos versos, cada palavra dele expressa esperança em Deus. No versículo 11 ele diz: chegue à tua presença o gemido do cativo. Os judeus seriam levados para a Babilônia, ficariam lá 70 anos, não teriam como sair de lá. Nem se Nabucodonosor deixasse, eles conseguiriam sair, porque quem os levara para lá foi Deus. Ninguém mudaria isso, a não ser o próprio Deus. Estando na Babilônia, eles não podiam fugir. Se tentassem fugir, seriam mortos. Eles estavam de qualquer forma sentenciados à morte. Não estavam presos em cadeias, em correntes, mas não podiam sair de lá. Se saíssem, morreriam, sentenciados à morte. Daí então Asaf diz: chega ao teu ouvido, Senhor, o gemido do cativo. Só Deus pode ouvir o gemido de um coração cativo, preso no pecado. Só Deus pode libertar o cativo no pecado. Só Deus pode libertar o escravo. Só Deus tem esse poder.
E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que clamar por Jesus será salvo. Será liberto das correntes do pecado. No versículo 12, Asaf expressa a sua esperança e confiança na justiça de Deus, quando pediu que ele retribuísse aos seus vizinhos, que na verdade eram seus parentes, como eu disse, Amon, Moabe e Edom. É importante destacar aqui, meus irmãos, que Deus usara a Babilônia para disciplinar Judá, mas a Babilônia não ficou sem a disciplina também. Deus pode usar ímpios para cumprir os seus propósitos, o que não quer dizer que ele vai aliviar a pena dos ímpios, porque eles foram usados por ele numa circunstância. O pecado sempre merecerá punição, o pecado sempre merecerá a justiça de Deus. Onde está a Babilônia hoje? Cadê a Babilônia? Cadê a grande Babilônia que destruiu nações? Não durou muito. O Império Medo-Persa veio logo na sequência. Onde está o Império Medo-Persa? Veio o Império Greco-Macedônio. Em seguida vieram os romanos. Cadê os romanos? Impérios se levantam, impérios se desmancham. O único que é para todo sempre é o império do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. No versículo 13, Asaf faz uma reafirmação de fé, mesmo estando numa situação de intensa dor e sofrimento. Ele diz assim: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Novamente voltamos aqui à glória de Deus como ponto central, como o alvo da vida dos servos dele. Os servos de Deus não devem querer sua preservação ou bem-estar mais do que a glória do nome de Deus. Quem disse isso foi Alan Harman. Você e eu não devemos querer outra coisa nessa vida mais do que a glória de Deus. Até mesmo a preservação da nossa vida, até mesmo o nosso conforto, o nosso bem-estar, deve vir depois da glória de Deus. A glória de Deus antes de tudo. Porque foi para isso que fomos criados. Qual é o fim principal do homem? Diz a primeira pergunta do nosso catecismo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Fomos criados para a glória de Deus, fomos resgatados por Cristo para a glória de Deus, e um dia seremos reconduzidos à glória celestial, para eternamente estarmos ali, glorificando o nome do Senhor. Não há outra coisa mais importante para os servos de Deus. Não deveríamos querer ficar livres de algum sofrimento ou desconforto, mais do que querer que Deus seja glorificado e engrandecido em nossas vidas. O que Asaf está dizendo aqui no verso 13, neste último versículo, é uma reafirmação de fé, mesmo em tempos de angústia e disciplina divina. Diante de qualquer situação, meu irmão, não permita que o seu coração ponha a sua esperança em algo que não seja a palavra de Deus. Não permita que o seu coração ponha a sua esperança em alguém que não seja o próprio Deus. Somente Deus é a esperança dos que nele confiam. E os que nele confiam não precisam de nenhuma outra esperança. Não permita que o seu coração execute a vingança. Pelo contrário, confie no Senhor. A vingança pertence a Ele. Ele é quem fará a vingança e a justiça. Confie no Senhor. E por fim, não permita que as circunstâncias ditem a forma do seu louvor e gratidão a Deus. Não permita que as circunstâncias da vida digam como você tem que louvar a Deus ou não. Pelo contrário, faça como Asaf: quanto a mim, que sou parte do povo de Deus, que sou ovelha de Deus,
do pasto do Senhor, do aprisco do Senhor. Eu darei para sempre graças ao teu nome, e de geração em geração proclamarei os teus louvores. Não importa a situação em que eu estiver vivendo, eu louvarei o nome do Senhor. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero engrandecer o teu nome, não importa as circunstâncias. É assim que nós devemos louvar ao Senhor. Renda a Deus toda a graça, todo o louvor, toda a gratidão do seu coração. Renda graças ao Senhor. E não permita que as circunstâncias digam como você tem que louvar a Deus ou não. Não permita que a tristeza da dor calhe a sua voz. Não permita que o seu coração sucumba à dor. Pelo contrário, confie no Senhor, espere nele e louve ao Senhor. Concluindo, irmãos, que nos tempos de disciplina divina possamos conhecer mais do caráter do nosso Pai e ver o nosso caráter ser moldado de conformidade com o caráter do seu Filho Jesus Cristo. A disciplina de Deus na sua vida servirá para isso, para fazer com que você fique mais parecido com Jesus e para que você conheça mais a Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.